Sejam... Nós combinamos que eu abriria hoje. Desculpa, realmente ele havia combinado comigo que iria abrir o programa. Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Poesia e Cinema. Hoje estaremos apresentando uma programação diferenciada, porque dia 8 vai ser o Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos prestar homenagem, né? Não poderia ficar de fora, à mulher brasileira. E como meu pai disse, hoje é um dia especial, porque iremos fazer uma homenagem através do quadro de autores diversos ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser no dia 8. O programa de hoje está muito legal, muitos filmes, muitas poesias. Fique por aí e a gente volta logo após a vinheta. E para começar o quadro de poesia de hoje, nós vamos abrir com o brinde com o famoso brinde de café italiano. E esse daqui está ótimo. Ele fez esse café, a gente está gravando de tarde, ele fez o café no início da tarde e tá maravilhoso. Vou provar, hein? Vamos. Se falar aqui, se tiver ruim eu vou falar. Pode falar. Tá aprovado. Muito bem feito o café, viu? E para quem não sabe, esse café é feito na cafeteira Moka, cafeteira italiana. Eu trouxe aqui uma homenagem, como eu anunciei, para a mulher. Esse texto eu fiz ele em 8 de março de 2017. Por coincidência, né, nós estamos no dia 8 quase de março de 2019, tem 2 anos que eu criei essa poesia. Vamos lá. O título dela, Rosa Mulher. Por que reduzir, diminuir a um simples dia o que é eterno? Tu és a razão das cores, da vida e de todos os amores que há. Onde os dias e as noites sem voz não haveria uma manhã, nem teria formas, esperanças e vida. O dia não começaria, a noite não teria fim. Nem a mais escura delas, a luz apareceria. És geradora de universos, de todos os sentimentos e sentidos da própria existência, onde muitos te oferecem pouco do que a ti deveria lhes pertencer. Que poesia maravilhosa, né? Ainda mais depois dessa viagem de imagens aí que a audiência teve. E você tem mais uma poesia. Eu trouxe também aqui mais uma poesia que também fala. Posso ler ela? Pode. A jovem mulher. Jovem nas formas, mulher nos atos. Simplicidade no ser, calor nos abraços. Sorriso simples a irradiar, luz brilhando no olhar. Suavidade e sensibilidade em gestos de verdade. Leveza nos passos, timidez sem vaidade, qualidades especiais que o amor se alegrará. Quando o amor te achar, deixe ele entrar. Guarde as chaves, com ele entenda a felicidade de amar. Ademilton Batista, Pensamentos em Poesias. Muito bonita a poesia. Essa poesia vai estar no nosso livro, né? Primeiro livro. O livro Pensamentos e Poesias, que vai estar sendo lançado esse ano ainda. Com certeza, nós temos grandes projetos aí em andamento. E essas duas poesias fica a minha homenagem à mulher brasileira, à mulher itabunense, que nos assiste aí todo dia, as minhas fãs aí da minha rede social, que nos acompanham
essa programação da TV aí e também da rádio, aonde a gente faz o programa, todo sábado. E a gente vai agora para o quadro de cinema, onde eu vou trazer para vocês 2 filminhos muito interessantes. Vamos à vinheta e eu vou tomar meu café enquanto Só você, vou tomar aqui eu também. passo essa vinheta aí. Vamos ali, a gente já volta. E vamos iniciar o quadro de cinema falando sobre um filme que eu particularmente adoro. É um filme simples, mas que fala sobre uma temática grandiosa. É o Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, filme de 2012, dirigido por Lorena Scafaria, e conta com a atuação de 2 grandes astros aí do cinema, que é o Steve Carell e a Keira Knightley. Esse filme é uma comédia romântica bem tranquila, fala sobre um evento catastrófico que vai acontecer na Terra, que é a queda de um meteoro. A última nave, que era uma missão para conter esse meteoro, falhou e toda a ameaça que existia agora continua existindo e o meteoro entrará em colisão com a Terra muito em breve. O personagem de Steve Carell é um ex-corretor de seguros que está se perguntando o que fazer da sua vida depois que a mulher dele o deixou e tem essa novidade aí do meteoro. E ele conhece a personagem de Keira Knightley, que faz uma moça super problemática, mas que encontra nele uma paz e uma amizade para poder descobrir como transformar esse momento tão caótico em uma experiência interessante. Inclusive, esse filme foi assistido por Ademilton. Ele assistiu com a gente o Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. E a primeira frase desse filme, o personagem está ali no carro, é o radialista falando que a missão fracassou e que o meteoro entrará em contato com a Terra. Interessante, né? Diante de uma situação dessa, o que fazer? O que você faria, Ademilton? Sabendo que o mundo vai se acabar naquele momento ali, ou algumas horas ali. E a diretora escolhe justamente abordar o lado que não se fala em relação a esse tipo de acontecimento. Não é mostrar o meteoro, a destruição, mas sim falar o que acontece dentro da mente das pessoas em um momento tão caótico como esse. O filme é muito intimista e conquista qualquer um que vai assistir. The final mission to save mankind has failed. The 70-mile-wide asteroid known commonly as Matilda is set to collide with Earth in exactly 3 weeks' time, and we'll be bringing you up-to-the-minute coverage of our countdown to the end of days, along with all your classic rock favorites. Oh, feel free to wear your casual Friday clothing pretty much any day of the week. If anyone wants to be CFO. Anyone? What's that? Oh, it's your mail. So, What are you doing with the rest of your life? little of this, little of that. I was thinking maybe we should set up Dodge with Karen, don't you think? Leave him alone. He is alone, look at him. Fine. Penny, come on, here we go. Shit, my records! We don't have time for this. How could anyone prepare for this? I thought I was going to live forever. Given the current situation with the... couldn't you find it in your heart and let us on our way? No. Of course not. Is that a Frenzies? Hi, welcome to Frenzies, where everyone's your friend. You guys are still open. What? It's his birthday today. Why didn't you tell me that? You were the love of my life. E o próximo filme é uma produção independente que foi feita no Irã, chamada O Caçador de Pipas. Esse aí, com certeza, muita gente já assistiu. É um filme bem antigo, de 2007, teve inclusive um livro baseado no filme, e conta a história de 2 crianças, o Amir e o Hassan, que vivem em uma cidade do Irã. Eles passam uma infância de muita amizade, muitas descobertas, e lá acontecia muito os campeonatos de pipas. Daí o nome do filme, O Caçador de Pipas. Um belo dia, uma guerra civil estoura no país
e ambos têm que se separar. Anos depois, Ami vai para o Ocidente e descobre que Hassan faleceu. E ele vai em busca agora do filho de Hassan. E a história se desenrola de uma forma muito interessante. É um filme muito complexo sentimentalmente, mas que convida a gente para a reflexão e para a importância das coisas simples da vida, como a amizade entre duas crianças. E Adam Milton assistiu esse filme, né? Foi ele que comprou, inclusive, na época. E O Caçador de Pipas ficou na minha memória, assim, de uma forma incrível. É um filme bastante interessante. Eu comprei ele porque quando eu li a história, né, da pipa, principalmente pipa, na minha infância, eu empinei pipa, né? Isso me dava assim, um relaxamento. Eu não participei de competições, tá? Eu não passava cerol, era só pelo prazer de ver a pipa, né, realmente subir. E você tá olhando ali para o universo. Eu tenho uma lembrança muito intensa em relação a pipas, porque quando eu era criança, ele me colocou lá no Beira-Rio para eu empinar uma pipa, e aí a pipa ficou muito longe. E aí, ao invés dele motivar eu puxar a pipa de novo, quando ele viu que não dava, ia demorar muito, já estava ficando de noite, ele pegou a tesoura e cortou a pipa. Só vi a pipa indo embora, e eu ali chorando. Mas teve um sentido, né? Você imagine aí, você descarregou o carretel todinho. Realmente teve esse detalhe. De tão longe, a pipa quase não se via. Ia daqui que eu puxasse essa fiação toda aí. Então eu fui pelo modo mais prático. Aliás, não aconselho a ninguém a fazer isso. Depois eu me arrependi, mas não tive como pegar mais. E hoje em dia o espaço aéreo está comprometido também por drones, né? Então, se um drone desse enrosca numa pipa dessa, eu tenho pena do piloto. Mas O Caçador de Pipas é um filme muito legal para você que curte uma produção feita em outro país, gosta de conhecer culturas novas e saber um pouco sobre história também. Esse filme é muito informativo em relação às guerras civis que acontecem constantemente no Irã. O filme tem um elenco de peso. Agora uma pausa porque eu vou ler os nomes estrambólicos do elenco, tá? Khalid Abdallah, Romanho Ershad, Omanho Ershad, Khalid Abdallah. Omanho Ershad. E o filme tem um elenco de peso, a exemplo dos dois atores principais, que é o Amônio. Cuidado pra você não falar hormônio. E o filme conta com um elenco de peso, a exemplo dos dois atores principais, o Omanho Ershad e o Khalid Abdallah. Indico a todos O Caçador de Pipas. Two friends, closer than brothers. Until war forced them worlds apart. My son, the college graduate. You should come home. Forgive me for what I have to tell you. Hassan is dead. A week before he died, He sent you a letter. Now, to save his friend's son, what happened to the boy? The Taliban took him. he must return home to a land he no longer knows. You need to go back to Kabul. This year, So what brings you back to Afghanistan? I'm going to find a boy. His father meant a lot to me. the acclaimed worldwide best-selling novel Now there is a way to be good again. is now one of the most anticipated films of the year. You know what they will do to you if they see you're clean shaving? From the director of Finding Neverland and Monsters Ball, I dream that my son will grow up to be a good person. A free person. I dream that someday you will return to revisit the land of our childhood. I dream that flowers will bloom in the streets again. And kites will fly in the skies. E vamos agora para o quadro de autores diversos, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Vamos falar aqui sobre Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia e veio para Maceió, onde a gente gravou aí o
o Arthur, e de lá começou toda a sua carreira. Ela foi muita coisa, hein, Adelino? Muita coisa. Ela era de origem judia, né? Mas Isso. ela se considerava brasileira, porque ela veio para aqui apenas com alguns meses, né, de vida. Ela foi contista, escritora, né, jornalista, e foi considerada uma das maiores escritoras do século XX. Fez parte do terceiro tempo modernista. O modernismo, sim. E o seu estilo altamente poético e o seu romance exacerbado colocou em xeque modelos tradicionais da literatura. O seu romance, A Hora da Estrela, foi o último que ela fez em vida. Clarice Lispector nasceu em Chechelyk, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1925, de origem judaica, que chegaram ao Brasil em março de 1926, fugindo do antissemitismo disseminado na Rússia durante a Guerra Civil Russa. Em 1929, mudou-se com a família para a cidade do Recife, onde passou sua infância no bairro da Boa Vista, e logo começou a escrever pequenos contos. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite, onde era frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, terminando seu segundo grau, ela entra na Faculdade Nacional de Direito e emprega-se como redatora da Agência Nacional. Depois, passa para o jornal À Noite. Em 1949, publica A Cidade Sitiada. Nesse mesmo ano, nasce seu primeiro filho, Pedro. Dedica-se a escrever contos e, em 1952, publica alguns contos. Algumas das principais obras da autora são Perto do Coração Selvagem, um romance de 1944, O Lustre, de 1946, A Cidade Sitiada, alguns contos, Laços de Família, A Maçã no Escuro, entre outros romances. Em 1959, Clarice retorna ao Rio de Janeiro com seu marido e inicia um trabalho no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Em 1977, Clarissa lança seu romance A Hora da Estrela, que foi o último romance publicado em vida, e conta a história de Macabea, uma moça simples do interior que busca conquistas na cidade grande. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Suzana Amaral, rendeu o prêmio Urso de Prata do Festival de Berlim à atriz que protagonizou a Macabea, no filme baseado no romance. E é com essa homenagem ao Dia Internacional da Mulher e à incrível autora Clarice Lispector que a gente finaliza o programa Café com Poesia e Cinema de hoje. E vale lembrar que o nosso poeta Ademilton Batista está com uma coluna literária na revista Revelações Literárias, da editora Vincenza, lá de São Paulo. E muito em breve vai sair a nova edição e a gente vai estar trazendo aqui para o programa. E essa revista, Vitor, é bastante interessante porque ela aborda vários assuntos, inclusive revelando novos talentos. Essa é a missão da revista e eu abracei essa causa também, porque também é um dos meus objetivos, né, de revelação de outros autores, assim como eu fui também revelado por ela. E o programa de hoje vai ficando por aqui, lembrando que estaremos de volta todas as quartas a partir das 19 horas, aqui no canal 3 da sua TV a cabo, no portal da TVI ao vivo e no canal do YouTube da TV também. Um abraço a todos e até o próximo Café com Poesia e Cinema, não é mesmo? É isso aí, Vitor. Até a próxima. Um brinde, Café muita luz com a poesia. todos. Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector? Eu não sei, eu perguntei, é um nome latino, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito, em latim, flor de lis. Quer dizer, é um nome que quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Millier, eu era então completamente desconhecida, é claro. Sérgio Millier diz assim: essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. E não era meu nome mesmo.
Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? Nunca. Porque eu publiquei meu livro e fui embora do Brasil para viajar, porque eu me casei com um diplomata brasileiro. De modo que eu não conheci as pessoas que escreveram sobre mim, eu não conheci. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Representação de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava era para coisas de espírito. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Bom, eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu só soube há poucos meses. Mas não teve condições de ler? Não, eu soube a informação de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesia, eu fiquei bobo. Em diversas entrevistas que você tem concedido, surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou, quando. Isso é mais do que conhecido, você começou aos 7 anos de idade. Antes dos 7 anos eu já fabulava, já inventava história. Por exemplo, inventei uma história que não acabava nunca. É muito complicado para explicar essa história, como era. Mas quando eu comecei a ler e escrever, comecei a escrever também. Pequenas histórias. Quando a jovem, praticamente adolescente Clarice Lispector descobre que realmente é a literatura, aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever sem determinar um tipo de público? Apenas escrever. Você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu já escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez de ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia: eu tenho um conto, o senhor quer publicar? Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse: você copiou isso de quem? Eu disse: de ninguém, é meu. Ele disse: você traduziu? Eu disse: não. Ele disse: então vou publicar. Era assim, era nessa base. Você publicava essas obras em quais publicações? Ah, não me lembro. Jornais, revistas. Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decide assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever. Ou então com o outro, em relação ao outro. Agora, eu faço questão de não ser um profissional, para manter minha liberdade.